Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda, de Matemática. Estamos aqui com o nosso amigo Paulo, que vai nos ajudar aí como intérprete. Seja bem-vindo, Paulo! E trabalharemos hoje com binômio de Newton, triângulo de Pascal. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Acompanhe aqui comigo. Então, nós vamos compreender a formação do triângulo de Pascal e também vamos aplicar as propriedades do triângulo de Pascal na resolução de exercícios. Então, vamos pensar juntos aqui. Você sabe o que são números binomiais? Sim, já tivemos uma aula sobre isso e tenho certeza que você aí nas suas anotações do caderno, se não lembra, volte lá que você vai lembrar o que são números binomiais. Você sabia que eles podem ser dispostos formando o triângulo de Pascal? Que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Mas o que é o triângulo de Pascal? Então vamos lembrar um pouquinho quem que é o Pascal, né? E como que ele, esse matemático aí, vem nos auxiliar aí nas resoluções de problemas. Então o triângulo de Pascal é um triângulo aritmético formado por números que têm diversas relações entre si. Muitas dessas relações, elas foram descobertas, né, pelo próprio Pascal. Assim justifica o seu nome, né? Ele fez diversos estudos e mais do que justo, né, pôr o próprio nome dentro dessa descoberta. Então observe que no triângulo de Pascal nós vamos usar uma fórmula nossa já conhecida, que é de combinação simples, onde eu tenho n fatorial sobre p fatorial, a diferença entre n menos p. Lembrando sempre que nós começamos o nosso triângulo com 0 de linhas e 0 de colunas. E a partir daí, nós vamos então montar este triângulo. Então, no decorrer da aula, eu vou explicar passo a passo, mostrando para você as propriedades. Então, mas para que serve este triângulo? Então, a forma como os números estão dispostos, ele possibilita encontrar diferentes propriedades. Estas propriedades são úteis em alguns cálculos matemáticos usados na antiguidade como cálculo de raízes quadrada ou cúbica, tá? Lá no antigo. E agora, atualmente, a gente usa em cálculo envolvendo probabilidade e estatística também, tá? Então aqui eu tenho uma demonstração do triângulo de Pascal. Lembrando que eu tenho no índice de linhas e colunas, elas sempre vão começar com 0. Então, nessa tela aqui, eu vou querer que você coloque o título da aula de hoje, binômio de Newton, triângulo de Pascal. E coloque esse triângulo aí no teu caderno, que ele vai ser aí o nosso pontapé inicial para que a gente ou relembre ou realmente estude aí o triângulo de Pascal, tá bom? Então, um tempinho para você, aí nós já retornamos com a aula. Vamos dar continuidade. Então, o que é importante nessa tela? A gente lembrar que em rosa nós temos as linhas, em verde nós temos as colunas. O que nós podemos observar? Que tanto nas linhas quanto lá nas colunas, elas começam e terminam com 1. Então, é isso, faz parte já da primeira propriedade. Todas as linhas do triângulo Pascal começam e terminam por 1. Então, observe aqui nessa construção. Lembrando aqui, então, o que nós colocamos aí no caderno, ó, todos com 1. Lá no verdinho, também
todos terminam com 1. Então, já estabelecemos aqui a primeira propriedade, certo? A segunda propriedade, ela vai dizer o seguinte: a soma de dois elementos consecutivos de uma linha é igual ao elemento da linha seguinte, imediatamente abaixo da segunda parcela da soma. Ai, prof, não entendi isso muito bem. Então, preste atenção que eu vou demonstrar aqui dentro desse triângulo. Então, observe aqui, a soma de dois elementos. Então, eu vou pegar 1 mais 1, 2. Terminei a minha coluna com 1. A minha linha são todas 1. E quantos eu vou ter aqui, professora? Na real, eles são infinitos. Porém, de acordo com o exercício, ele vai me dar na linha, na 10ª linha, ou de repente na 13ª coluna. Então, o exercício vai me direcionar. Porém, o triângulo, ele é infinito. Vamos para a próxima. Então, como que eu vou saber qual é o próximo número que eu devo pôr aqui no triângulo? Então, lembre sempre que eu somo, ó, a soma dos elementos consecutivos de uma linha é igual ao elemento da linha seguinte. Então, 1 mais 1, 2. Agora, 1 mais 2, 3. E aqui, qual o número que vai? 3 novamente, ó. 2 mais 1, 3. E o próximo? 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Próximo. Já estamos daí, ó. 1, 2, 3, 4 na 5ª linha. Aí, 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10 novamente. 4 mais 1, 5. Observe que ele sempre vai terminando em 1. E assim sucessivamente. 6, 15, 20, 15 e 6, ok? Então, aqui nós fizemos a demonstração da segunda propriedade. Então, para que a gente realmente aí veja se nós estamos conseguindo pegar este assunto, neste exercício, ele vai querer que você preencha em alguns espaços aqui, ó. Complete os elementos que estão faltando no triângulo de Pascal. Então, lembre que eu sempre vou fazer a soma do interior e vou reescrever embaixo. Então, super importante de você colocar esse exercício aí no seu caderno. Tente resolver e nós já retornaremos.
neste exercício, a gente vai usar, então, a propriedade 1 e a propriedade 2. Vamos conferir? Então, acompanhe lá. Todas as linhas do triângulo de Pascal começam e terminam por 1. Tenho certeza que essa parte você conseguiu aí preencher do seu triângulo. E a próxima? A soma de dois elementos consecutivos de uma linha é igual ao elemento da linha seguinte, imediatamente abaixo da segunda parcela da soma, que é a propriedade número 2. Então, observe aqui. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Aqui nessa linha, nós só tínhamos que completar a coluna, que a gente sabe, aplicando, né, a primeira propriedade, é tudo 1. Aqui nessa linha, 1 mais 4, 5, aí 4 mais 6, 10, novamente 6 mais 4, 10, já tínhamos completo o restante. Na próxima, eu tenho 5 mais 10, 15, era só isso que eu precisava completar. E na última, então, eu completei praticamente todos, aliás, todos. Linha, coluna. 7, 1 mais 6, 7, 6 mais 15, 21, 15 mais 20, 35, 20 mais 15, 35, 15 mais 6, 21, 6 mais 1, 7 e finalizo com 1. Então, nesse exercício, muito importante que você realmente anote e observe que nós fizemos a aplicabilidade da primeira e da segunda propriedade. Continuando. Temos várias propriedades. Na terceira, ele vai me falar a seguinte: os elementos de uma mesma linha equidistante, seja elas da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, nos extremos têm valores iguais. Então, observe aqui que é o mesmo exercício que nós fizemos anteriormente. 1, 7, 21, 35. 35, 21, 7, 1. Então, a partir daqui, ó, observe que tanto para a direita ou para a esquerda, eles são iguais. Então, por isso que os elementos de uma linha equidistantes dos extremos têm valores iguais, ó, tá? Então, 1 igual a 1, 7 igual a 7, 21 igual a 21, 35 igual a 35, certo? Então, essa é a terceira propriedade. Então, para que a gente aí aplique essa propriedade, eu quero que você então anote no seu caderno. Conhecendo os três elementos de uma linha qualquer do triângulo de Pascal, determine quais são os três últimos. Tá? Então, a gente vai pegar aí um exemplo, seja qual for. Pode ser esse anterior aqui também, e a gente pode aplicar essa terceira propriedade. Então, por favor, você coloque aí no seu caderno e daí a gente já vai retornar com a resolução.
Vamos conferir então? Aqui no meu slide eu fiz um exemplo, mas você pode fazer aí também qualquer exemplo, também levando em consideração este aqui. Então, no caso aqui, ó, eu peguei 105, 15 e 1. Então, eles são iguais, né? Conhecendo os três primeiros elementos de uma linha qualquer do triângulo, determine os três últimos. Então, aqui nesse caso, ele seria o 115, o 15 e 1. Lembrando sempre que a minha linha e a minha coluna começam com 1, certo? Nós temos mais algumas propriedades. Continuaremos, então, na quarta propriedade. O número de elementos de uma linha é determinado por n mais 1. Então, neste exemplo, nós temos quantos elementos há na 12ª linha do triângulo de Pascal. Então, usando a quarta propriedade, o n é a 12ª linha, somando com mais 1, logo vão ser 3 elementos. Muito tranquila essa propriedade. E na quinta, a soma dos elementos de uma linha será igual a 2 elevado a n, né? Então, eu vou usar uma potência. N é o número de elementos de cada linha. Então, aqui eu tenho o exemplo do triângulo. Eu posso resolver ele de duas formas, usando então a soma das linhas. Então, como a primeira linha é 1, então 2 elevado a 0 é 1. Na segunda, 1 mais 1, 2. Logo, 2 elevado a 1 é o próprio 2. Terceira linha, 1 mais 2 mais 1, que é 4. Usando a potência, 2 elevado a 2, 4. Na terceira linha, 1 mais 3 mais 3 mais 1, 8. Como é que eu represento esse na potenciação? Observe que a minha base é sempre o 2, o meu n é o meu expoente de acordo com a linha que está sendo calculada. Logo, lá na linha sétima, né, eu tenho 128, fazendo toda essa soma. Eu lembro que, qual é o número que é elevado a n me dá 128? É 2 elevado a 7. Então, eu tenho uma sequência aqui de ou soma de linhas, que eu posso fazer, ou eu posso usar, então, 2 elevado a n, onde esse n, né, me representa o número de elementos de cada linha. Então, para que a gente realmente ver se nós estamos aprendendo sobre as propriedades, nós vamos fazer esse exercício. Qual é a soma dos elementos da 10ª linha do triângulo de Pascal? Então, aqui nós vamos novamente praticar utilizando as propriedades. Transcreva aí no seu caderno, por favor, e daí nós já retornamos com a resolução.
Vamos fazer a resolução? Lembre que nós temos duas formas. A gente pode usar o 2 como base, o meu n expoente, ou eu posso fazer a soma da linha, que o exercício me pede. Qual é a soma dos elementos da 10ª linha? Então, se eu usar a propriedade número 5, eu posso fazer ele diretamente. 2 elevado a 10, então eu multiplico, né, a minha base, que é 2, 10 vezes. Nesse caso, eu chego em 1024. Mas eu posso usar também, ó, essa parte aqui. Eu fui até a linha 7, onde era 2 elevado a 7. Então, eu posso terminar, né, eu posso preencher essa tabela, né, que sim também fica como um exercício complementar, para que você vá até a linha 10 e preencha. Você com certeza chegará no mesmo resultado, aonde que 2 elevado a 10, onde esse n me representa a linha, e usando a potenciação, chegarei no mesmo resultado. Posso fazer pela soma também. Qual dos dois, prof? Qual você quiser, né? Quiser treinar um pouco mais, usa a soma das linhas. Para o cálculo ser mais rápido, usa a potência, certo? Você vai observar que chegará no mesmo resultado. Lembre sempre que é 2 elevado a 10, não é 2 vezes 10, gente. Não corre esse erro, tá? Então, é 2 vezes 2, 10 vezes, multiplicando 1024, certo? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Sobre triângulo de Pascal e suas propriedades. Então, aqui nós vimos que o triângulo de Pascal, ele tem que começar com a linha 1 e terminar com a coluna 1. E ali no meio de tudo isso, nós temos várias propriedades que nos auxiliam no preenchimento deste triângulo. E que ele pode ser utilizado, né, atualmente em estatística e probabilidade. Com certeza aí nós faremos ainda muitos exercícios utilizando o triângulo de Pascal. Então, nessa aula de hoje, a gente trabalhou aí com alguns exercícios e voltaremos na próxima aula com novos exercícios. Fiquem bem, gente!